Olá, querido aluno, nós estamos chegando aqui na aula de número 6, aqui do módulo 1, e hoje nós vamos falar com você um pouquinho de como fazer um planejamento. Antes de nós começarmos então a nossa aula, quero dizer a todos vocês que é para entrarem ali no grupo do Telegram, tá bom? É um grupo exclusivo feito para você aí poder tirar as suas dúvidas, conversar com a gente, tá bom? E também segue a gente ali no Instagram e ali no YouTube. O link tá aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá? Então, o que é um planejamento? Planejamento é traçar pequenas tarefas, estabelecer métodos simples para alcançar o seu objetivo. E como que eu faço, então, um bom planejamento? Bom, para fazer um bom planejamento, eu vou citar vários exemplos aqui para vocês, tá, pessoal? Porque são bastante coisas que a gente precisa lidar, tratar aqui. E eu fiz uma pequena adaptação de um planejamento empresarial, tá certo? Eu peguei um esboço de um planejamento empresarial e eu trouxe esse planejamento empresarial para poder trazer para você numa vida no campo, né? Que o intuito é as pessoas, né, você que está me assistindo, que adquiriu o nosso curso, é de querer morar no campo, então nada mais justo do que eu fazer essas adaptações para poder te auxiliar na hora de você fazer então a transição da cidade para o campo, se você ainda não tem um pedacinho de terra, tá bom? Então eu quero começar falando contigo sobre como que você pode fazer esse planejamento. Bom, todo e qualquer planejamento requer que você tenha um objetivo, uma meta traçada que você quer chegar até esse objetivo. E quando você tem por objetivo querer mudar para o campo, então esse deve ser o seu foco do planejamento, ok? Acho que até aí, tranquilo, acho que todo mundo pensa da mesma maneira. Então até pode vir uma pergunta, você pode pensar, eu já tenho o meu foco, já tenho a minha meta, meu objetivo, e agora vem a pergunta, como é que eu faço esse planejamento? O que eu preciso fazer para que esse planejamento ele seja executado, né? O que eu coloco no papel para esse planejamento ser um planejamento? Então agora eu quero que você pegue ali caneta, papel em mãos, para que você possa anotar tudo que a gente vai falar aqui, porque tudo que a gente vai falar aqui é o que você vai precisar para fazer esse planejamento, tá bom? Então, para nós começarmos o nosso planejamento, a primeira pergunta que eu faço é: como que a gente pode fazer a transição da cidade para o campo? Bom, a resposta ela vai ser bastante simples, tá? Basta você pegar todas as suas coisas, chamar um caminhão de mudança aí, né? E levar todas as suas coisas para um canto, um pedaço de terra que você achou, gostou e arrendou ou comprou, enfim, e foram. A resposta parece muito simples, não parece? Aí que vem a história do planejamento. Como assim? Porque você vai estar pensando exatamente isso. Peraí, não é bem assim, eu vou pegar minhas coisas e vou sair? Aí que entra o planejamento. Porque você já começou dando a primeira pergunta. A primeira pergunta é o quê? Como que eu posso fazer a transição da cidade para o campo? Eu pego minhas coisas e vou. Não, peraí, não é bem assim. Eu preciso me organizar. Então eu tenho que organizar minha saída do meu trabalho, que eu estou atualmente trabalhando. Eu preciso organizar também a minha casa. Se você mora de aluguel, você tem que dar o tempo do aluguel. Né? Se você não tem valores, você vai precisar... Valores, digo, para poder comprar um pedaço de terra, ou você ainda não encontrou um pedaço de terra, então você vai precisar de tempo para você poder encontrar esse pedaço de terra, tempo para precisar arrecadar recursos, tudo isso você vai precisar. Você não tem como fazer sair assim no oba-oba. A primeira resposta que eu dei, você repara que esse é o objetivo do planejamento, é levar a uma próxima pergunta. Então, aí levou a uma próxima pergunta. Entendeu? Pega um caminhão de mudança e vamos. Tá, mas não é bem assim. Então, como é que a gente pode fazer? Aí vem
essa história desse planejamento que eu estou começando a citar para você entender que toda pergunta tem uma resposta e toda resposta ela pode gerar uma nova pergunta, ok? Vamos continuar? Bom, dentre essas questões, a gente pode fazer várias outras perguntas que eu separei aqui para servir de ilustração para você. Lógico que cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado. Talvez as perguntas que eu coloque aqui não sirvam para você, mas com toda certeza vai surgir novas perguntas na sua mente nesse momento, e essas perguntas que vão surgir na sua mente nesse momento é importante que você anote, porque são essas perguntas que você vai precisar resolver. Então a primeira pergunta que eu fiz ali era como que a gente pode mudar da cidade para o campo. Eu dei a primeira resposta. Então agora essa sequência é assim, ó, por que você quer ir para o campo? É uma pergunta. Por quê? Né? Será que você consegue viver no campo? É uma outra pergunta. O que precisa fazer para conseguir viver no campo? É mais uma pergunta. Onde devo comprar a minha propriedade rural? É mais uma pergunta. Né? Como farei para conseguir o dinheiro para comprar a minha propriedade? Vai seguindo. O que eu terei nesta propriedade? Eu terei animais? Quais? Eu terei hortaliças, uma horta bonita? Quais hortaliças vão ter lá? Quais plantas eu vou plantar? Quais frutíferas eu terei? Você vai ter açude? Então quais peixes você quer colocar nesse açude? Né? Quantas casas você vai querer ter aí nesse teu sítio, no teu cantinho que você quer? Quantos galpões você quer ter aí nesse teu sítio, nesse teu cantinho? Olha só quantas perguntas que já foram feitas. A energia elétrica, você vai querer colocar ela energia sustentável ou você vai colocar ela somente com uma companhia elétrica? É outra pergunta. Como que você vai ter, como que você vai fazer para ter renda no campo, pessoal? Essa é mais uma pergunta que a gente pode fazer, né? Quem que eu posso chamar para vir junto comigo para o campo? Essa é a pergunta que eu fiz da aula que a gente conversou sobre a questão de ecovila, né? E nessa questão que a gente falou das ecovilas, a gente deu uma pequena esclarecida para vocês que tipo de pessoa que a gente pode chamar. Então, nesse momento, é importante também você selecionar as pessoas que vêm na sua mente, né? Primeiramente, seleciona aquelas pessoas que vieram na sua mente. Quem que veio na sua mente nesse momento? Quais pessoas que vieram na sua mente? Anota aí. Vai anotando aí quais pessoas que vieram na sua mente que, eu acho que fulano dá certo, eu acho que Beltrana dá certo, eu acho que o ciclano dá certo. E você vai anotando. Anota. Né? Se dá certo, se não dá certo, você anotou, você já está fazendo o seu planejamento de pessoas que podem ir com você para o campo. Tá bom? Tá conseguindo compreender aí, né, como é que faz o planejamento? Vamos continuar. Tem mais coisas aqui para a gente falar. Dentre essas pessoas que você relacionou aí agora, quais que você tem certeza, ou 100% certeza, né, que irá com você, e as pessoas que você anotou aí que você acha que são pouco prováveis que vão. Então, anota aí direitinho também, né, porque é importante você ter confiança nas pessoas que você acredita que vão ir para o campo, tá bom? Então é importante isso. Outra coisa, você precisa saber sobre os valores, né, os valores que tem no campo. Você já sabe como é que é os valores do campo? Não, sim, mais ou menos. Então é importante você ir atrás. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ter uma aula aqui no módulo 2. É a primeira aula do módulo 2, pessoal. É a próxima aula. Você já vai saber, né, todos os cuidados que você precisa ter aí no campo, né, sobre as questões que você precisa cuidar para comprar o teu pedacinho de terra, ser um pedacinho bacana e tal, não ser uma coisa ruim. Então, né, a gente vai dar todas as dicas, um passo a passo, mostrar imagens de verdade aqui do nosso sítio, coisas que você precisa cuidar, coisas que se você não cuidar, você vai ter gastos, e a gente vai mostrar para vocês números, detalhe por detalhe, todas as coisas que você precisa saber, para você saber na hora que você chegar na tua propriedade o que você deve cuidar, tá bom? E é uma aula fundamental
para que você venha anotar os detalhes, venha gravar na sua mente também. Vai ser uma aula assim espetacular, vai ser uma coisa muito bacana mesmo. Mas vamos continuar aqui, né? Então, né, eu falei sobre a questão de valores, então a outra pergunta: quanto que você ganha por mês, né? E quanto você pretende ganhar por mês morando no sítio? Né? Então, são perguntas assim que você tem que dar uma base de resposta. Quanto que sobra do seu salário por mês? E quanto que você acha que vai sobrar do seu salário por mês morando no campo? Olha só quantas perguntas que estão surgindo, né? E quanto dinheiro você tem guardado? E sobre esses valores que você tem guardado, que a gente já falou da outra aula, sobre os valores que tem em banco, carta de consórcio, veículo, moto, casa, terreno, apartamento, tudo isso são valores monetários que você precisa colocar no seu planejamento para que você possa saber, bom, eu tenho tanto que eu posso dar de entrada, então eu posso chegar e dar uma oferta para a pessoa e falar, o restante te parcelo em tantas vezes, entendeu? E isso pode acontecer, se você tiver capacidade financeira, isso pode acontecer, pessoal, pode acontecer mesmo, né? E eu falei aqui a respeito das pessoas, que as pessoas elas são bastante importantes nessa nossa transição da cidade para o campo. Então as pessoas que vão ir com você para o campo, seja apenas talvez o seu marido ou sua esposa, ou também os teus filhos, né? Ou talvez tenha ainda mais os pais, netos, eu não sei quais pessoas que vão ir com vocês, irmão, irmã, primos, tios, não sei, né? Ou amigos, né? Pessoal que você conhece há muito tempo, enfim, eu não sei quais são as pessoas que você já relacionou, mas essas pessoas, para o planejamento dar certo, é fundamental que cada uma delas tenha uma função nesse planejamento. Nem que seja guardar dinheiro, arrumar dinheiro, ou aprender as práticas do campo, ou aprender, né, o que for, né? Por exemplo, você pode dividir as tarefas com essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa vai ficar responsável para o manejo do gado, outra pessoa vai ficar responsável para aprender como cuidar de galinha, né? Outra pessoa como que faz uma horta, outra pessoa como que levanta os mourão, os palanques, coloca arame farpado, como é que coloca a tela, como é que faz porteira, como é que faz galpão, tipo as partes de construções, entendeu? Então, uma pessoa fica encarregada para saber todos os cuidados que precisa ter com a casa, e assim você vai fazer o seu planejamento, e todas as pessoas elas vão ter uma atividade para aprender. Lógico que seria interessante todas as pessoas aprenderem tudo do planejamento, né, todas se dedicarem a tudo, mas a gente sabe que na cidade há algumas limitações, mas é interessante que pelo menos a prática do campo, todas as pessoas que estão envolvidas nesse planejamento tenham no mínimo um conhecimento básico. É importante isso. E como que você pode fazer para você, né, ter esse conhecimento básico sobre a vida do campo? Gente, olha só. Todos os dias as pessoas gostam de assistir o quê? Jornal, futebol, algumas pessoas assistem novelas, seriados, filmes, e desenhos e tantas outras coisas, e perdem tempo com jogos no celular, jogos no computador, jogos no videogame, sabe? E é muita coisa que as pessoas se dedicam, né, a descontrair a mente, como é falado, e não agregam nada de conhecimento para a vida. Então é interessante que desses períodos de tempo que você tira aí para você se divertir e descontrair a mente, então tira um período de tempo aí, pelo menos de 1 hora, 30 minutos, se possível mais tempo, para todo dia você ver, pesquisar, estudar um pouquinho de cada coisa da prática do campo. Aqui no nosso curso você vai ver, vai aprender muitas coisas que são a prática do campo, mas quanto mais coisa você absorver, mais você vai ficar capacitado para poder ir para o campo. Então essa é uma fundamental dica para você que tem em mente, que quer fazer esse planejamento para poder você vir para o campo, tá bom? Outra coisa bastante importante é você fazer uma análise sua, e as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nesse planejamento, também façam uma análise. Cada um faça uma análise, vocês podem fazer uma reunião em conjunto,
né, se vocês tiverem essa intimidade, e cada um vai poder ver aí como que está a situação financeira de cada pessoa, para que cada um saiba aonde pode dar o primeiro passo, né, aonde que ela pode economizar, como que ela pode fazer um bom orçamento familiar, tá bom? Nós temos uma aula bônus explicando sobre esse assunto, né, sobre como fazer um orçamento familiar também. Então você vai poder depois assistir essa aula e você vai poder fazer esse orçamento com todas as pessoas que estão envolvidas ali junto, né, nesse grupo. E eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com o quanto você pode economizar, com quanto que você pode, sabe, investir. E, enfim, você vai ficar surpreso e eu tenho certeza que vai ser algo muito bom para você, né? Para você que está aí assistindo esse curso e também para todas as pessoas o qual você vai estar aí de líder, né? Incentivando, né? Ensinando. Tudo que você vai aprender aqui no curso, você pode ensinar as pessoas que você vai estar aí dedicando o seu tempo para querer ir para o campo, entendeu? Então você vai incentivar, vai mostrar, vai falar, não, é assim, vamos fazer um planejamento, e o planejamento começa assim e tal e tal. Daí, a próxima parte disso tudo, pessoal, é importante que você venha traçar metas, tá? Metas. Essas metas, né, eu selecionei aqui três itens de metas que eu acho importante que você trace, tá? 3 metas. Quais metas? Você quer ir para o campo? Então, quando que você pretende ir para o campo? Essa é a pergunta. A primeira pergunta. Quando que você pretende ir para o campo? Tá? Tipo assim, determina para você um tempo máximo. Ah, eu quero ir para o campo daqui a 1 ano, daqui a 12 meses eu pretendo ir para o campo. Então, tá ali determinada o quando, tá? E quanto tempo você quer estudar para aprender essas práticas do campo? Porque você não pode ir cru. Então você precisa traçar de metas de quantas horas, quanto tempo, quantos minutos você quer por dia estudar para aprender as práticas do campo durante esse 1 ano que você vai fazer da transição da cidade para o campo, para você aprender cada vez mais e chegar no campo já sabendo, né, pelo menos um fundamental bom, e você poder já colocar a mão na massa sabendo que aquilo que você vai fazer vai dar certo. Né? Isso é bastante interessante que você trace essa meta também. E a outra meta é qual o valor que você pretende economizar mensalmente e qual é o valor que você pretende alcançar daqui a 12 meses. Tá? Então, essa é outra meta que também você precisa colocar para o seu grupo, porque, por exemplo, se você estiver num grupo aí de, vamos colocar números fáceis, 4 pessoas, e você quer arrumar 100 mil, vamos colocar números fáceis aí, você quer alcançar 100 mil reais, né? E vocês são em 4 famílias, então cada uma dessas famílias precisa alcançar 25 mil reais em 12 meses. E como fazer esse planejamento dar certo? Então vocês precisam traçar essas metas para vocês saberem como que vocês podem alcançar esses valores. Seja por veículo, seja por terreno, seja por casa, seja por apartamento, seja por carta de consórcio, seja como for. Mas vocês podem traçar as metas de como que vocês podem fazer. Vocês podem, por exemplo, fazer uma carta de crédito de um valor da compra de um sítio e dividir a parcela em 4 pessoas. Entendeu? Em 4 famílias. Pode ser feito isso também? Pode levar mais tempo do que 12 meses? Claro que pode levar mais tempo, mas pode ser antes. Então, tudo isso vocês precisam colocar na ponta do lápis, né, com as pessoas certas, para que vocês possam fazer, então, né, dar certo esse planejamento. Outra coisa bastante importante... Pessoal, eu vou até chegar mais perto aqui. Ó. Vou chegar mais pertinho aqui, ó, porque eu quero falar com vocês. Essa parte aqui é muito importante, tá? Você precisa, vou dar um exemplo, você traçou uma meta, você quer chegar daqui a 12 meses, você quer ter lá 25 mil reais. Né? Você acha que daqui a 12 meses, com o que você já tem guardado de dinheiro, né, você consegue chegar a ter 25 mil reais, tá bom? E você vê que essa meta de chegar a 25 mil reais, que eu dei do exemplo, é fácil. Tá? É uma meta fácil. Você vai, não, eu consigo fácil chegar desses 25 mil, porque eu já tenho aí 20 mil guardado, então
R$ 5.000 em 12 meses, dou um jeitinho, eu consigo bem fácil. Pois é, pessoal. Aí que tá o perigo, pessoal. Aí que tá o perigo. Porque quando a meta é muito fácil, você muitas vezes acaba nem alcançando a própria meta fácil. É isso mesmo. Por isso que é importante você colocar uma meta difícil. Por mais que você não chegue a alcançar aquela meta, é 100% certo que a meta mais fácil você consiga ultrapassar. Não chegar, ultrapassar. Ou seja, vamos colocar um exemplo. A meta era de 25 mil e você achou fácil. Então vamos colocar, porque você tinha 20 mil guardado, né? Então vamos colocar que você teria uma meta de 30 mil reais. Opa, uma meta de 30 mil reais já requer mais esforço. Então é um pouco mais difícil e você vai colocar, pois é, essa aqui eu vou ter que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar muito mais. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 30 mil. E muitas vezes você vai chegar nos 27, 28, né, 29 mil reais e não vai chegar nos 30, mas você passou a meta dos 25, então você vai ter uma sobra. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito importante para que você consiga chegar no seu objetivo. Então, trace metas ousadas, tá? Trace metas ousadas. Por mais que você não chegue na meta ousada, se você chegar, arrebentou. Deu tudo certo. Foi muito bom o que você fez. Agora, se você não chegar, você já passou a meta fácil. Entendeu? Então, você tem uma meta, você viu que ela é fácil, aumenta. Aumenta, coloca uma dificuldade ali no seu... Lógico, você sabe que tem condições de chegar naquela meta também, mas você vai ter que ralar, vai ter que ir fazer alguma coisa para dar certo e você conseguir alcançar esse valor. Entendeu? Então, é muito importante isso. Vamos continuar aqui, que eu vou dar alguns exemplos agora para você que quer ir para o campo e você não sabe algumas coisas, e é importante que você venha agora prestar atenção e fazer a anotação de perguntas, porque eu vou citar item a item aqui referente a tudo que tem no sítio, e é algo que é importante para que você venha a ter essas perguntas, e dentre essas perguntas provavelmente também vão surgir outras perguntas que é importante para você anotar essas outras perguntas também, né? Se for preciso, pausa aqui o vídeo, anota as perguntas, volta, continua, né? Se precisar, volta novamente, que muitas vezes a gente aqui tem uma experiência e quer falar muito rápido, e essa experiência de falar muito rápido, passar todas as informações, às vezes você que está me ouvindo não consegue captar. Então volta um pouquinho o vídeo aí, volta um pouquinho, né, se for necessário, pausa, vai devagar, reveja a aula quantas vezes você quiser, para que você possa então captar tudo que a gente está falando aqui, para você fazer um bom planejamento e você ir preparado, né, para o campo, tá bom? Bom, a primeira coisa então que eu quero falar aqui para vocês é que é necessário você entender que existe um período de adaptação no campo. Você não vai chegar no campo e já chegar tendo uma renda fixa. São casos que acontecem, como é um caso de um casal de amigos nossos que conseguiram encontrar um sítio e já ter árvores frutíferas ali em abundância, dando frutos, e eles conseguem revender esses frutos, né? Mas fora casos assim, é muito complicado você encontrar já sítios prontos para você já sair tendo uma renda. Então você vai precisar ter um período de tempo aí de adaptação. Então por isso que é importante que quando você fizer o seu planejamento, você venha estudar as práticas do campo, e que quando você chegar, você pode colocar a mão da massa, e aí o seu ganha-pão que você vai ter do campo, vai ser um pouco mais rápido o retorno, tá bom? Então, mas é fundamental você colocar ali no seu planejamento que você possa ter uma renda, tá? Para você se manter um ano pelo menos no campo, tá? É importante aí, coloca pelo menos aí o custo da alimentação que você tem, e das despesas que você tem aí da sua casa, tá? De luz, de outras coisas aí que você possa ter no sítio, tá? E você trace a meta para um ano e você veja aí quanto que você tem de custo de mercado, custo de luz, custo, né, de despesas com combustível, seguro de carro, e talvez se você quer ter uma internet, uma TV a cabo, alguma coisa nesse sentido, é ter um critério, não é empecilho você ter isso, você pode ter isso também. Então você tem que colocar tudo na ponta do lápis, tudo que você quer ter no campo, né? E você colocar, né, o custo de telefone celular mensal, se você tem ali plano, alguma coisa, né?
da operadora, você tem que colocar no papel. Então você vai ter que traçar todos os valores aí, coloca todos os valores que tu gasta aí mensal, porque são valores muito parecidos que você vai gastar no início no campo. Então você faz essa meta para um ano, tá? É uma reserva que você vai ter de dinheiro para um ano. Não é que você vai precisar utilizar esse dinheiro, mas se você precisar, você tem essa reserva. Então é muito importante vocês terem uma reserva para vocês se manterem pelo menos nessa adaptação que você vai ter para um ano, tá bom? Então, normalmente você consegue aí com 60 dias, né, 90 dias, você já consegue ter um bom retorno aí do campo, né, dependendo daquilo que você vai plantar. Né, você vai plantar salsinha e cebolinha, você também já consegue ter uma renda mais cedo, até com 30 dias você já consegue ter uma renda com salsinha e cebolinha. Alface já é mais tempo, e outras hortaliças também um pouco mais de tempo. Mas você consegue ter uma renda com hortaliças, tá bom? Consegue ter essa renda, auxilia bastante no início, tá? E você pode ir crescendo, desenvolvendo o seu sítio, e com certeza você vai ter outras rendas vinda ali do campo, tá bom? Mas vamos então aos outros exemplos que eu tenho para passar para você. Por exemplo, um galinheiro. O que precisa para você ter um galinheiro ali no seu sítio? Você vai precisar comprar o quê? Madeira, né? Então, madeira. Qual tipo de madeira é melhor para fazer o galinheiro? Pode ser qualquer uma, madeira de demolição. Você precisa analisar, né? Por exemplo, vai precisar o que mais? Tela. Tela para pintinha, aquela mais fininha. Tela, aquela outra um pouquinho mais larga, né? Que é para as galinhas não escaparem, se você quiser cuidar elas fechadas, né? Vai precisar dobradiças, vai precisar telha, né? Tudo isso você vai precisar colocar na ponta do lápis para somar, tá? O que essas galinhas elas comem, né? Qual tipo de ração que elas comem, tudo isso é importante você anotar. Qual é o custo da ração hoje, né? Para você já ter uma base quanto que você vai gastar, se você vai tratar elas com ração ou se você vai fazer como nós aqui, vai plantar, fazer uma horta perto ali do galinheiro para você poder alimentar as suas galinhas e diminuir o custo de ração, né? Isso é algo muito bom de ser feito, então vale a pena você anotar tudo isso aí para você saber. Uma mangueira para vacas. Mangueira é aquele local onde que as vacas elas entram, de madeira, tipo um círculo assim, né? E as vacas elas entram ali para você poder, se você tiver criação de vaca, então você poder mandar embora depois a venda das vacas, ter como subir no caminhão, né, para você poder levar. Então tem um custo. O que precisa ali? Prego grande, madeira grossa, palanque grosso. É um custo. Qual é a melhor madeira? De preferência uma madeira tratada, né? Ou madeira de lei, né? Então, madeira de lei hoje em dia é muito difícil, então eu recomendo uma madeira tratada, que tem uma durabilidade melhor, né? Por exemplo, outra coisa, o coxo para as vacas, né? Você vai querer tirar leite da vaquinha, o que precisa para fazer um coxo de uma vaca? Também vai bastante madeira, vai ter que ter um telhadinho, vai ter que ter um lugarzinho fechado, vai ter um palanque do lado ali para poder você amarrar o bezerrinho, né? Vai ter que ter o coxo, né, ali para poder colocar a comida para a vaca, né? Para ela poder estar se alimentando enquanto você vai lá e tira o leite dela. Né, vai ter que ter um espaço ali para você poder tirar o leite da vaca. Então, são várias coisas que você precisa colocar ali no seu planejamento de como que você vai traçar, como é que você vai fazer todas essas coisas, entendeu? E os custos também. O próprio aprisco para as ovelhas também, se você vai querer ter ovelhas, né, vai ter o custo de telhado. Qual é o tipo de piso? O piso normalmente tem que ter uma frestinha de um dedo, então você vai ter que ver ali qual madeira que vai suportar mais. Normalmente é recomendado o eucalipto para fazer esse tipo de chão, mas você pode utilizar outro tipo de madeira também, né? Então, tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis, fazer esse planejamento, né? Propriamente a horta que você quer fazer, como que você vai querer fazer a horta? Será que você vai gostar do método que você vai aprender aqui conosco? Ou você vai querer fazer um método diferente? O nosso método que a gente vai apresentar, eu entendo que ele é um método eficaz e mais simples, então por isso que a gente vai te ensinar. Então, esse método que eu acho mais eficaz e simples, se você colocar em prática, você vai ver todas as coisas que vai precisar fazer, colocar à mão, né? Todas as coisas que vai precisar ter ali para a horta. E já entrando para o outro item, né, de exemplo, as ferramentas que você precisa ter no sítio, né? Que ferramentas que vai precisar ter ali para a horta?
para poder plantar, quais ferramentas você precisa ter ali para cuidar dos animais, quais ferramentas você precisa ter para fazer a manutenção do sítio, né? O que você precisa ter. Então tudo isso precisa colocar no papel, entendeu, pessoal? E é de extrema importância você fazer um planejamento bom, tá bom? É muito importante isso. Anota tudo, né? Faça com calma esse planejamento. Você não precisa fazer de uma forma vou fazer hoje para amanhã já tá pronto, já começar. Faz com calma, converse com as pessoas, tá? E assim, às vezes você vai fazer um planejamento e às vezes está faltando alguma coisa, tá? E não é legal faltar, é bom sempre acrescentar. E mais pessoas, mais ideias. Então, quanto mais ideias, melhor vai ficar o seu planejamento. E por fim, pessoal, é muito importante você ter em mente que você pode adaptar, tá bom? Às vezes você traça ali uma meta daquilo que você quer ter. Eu quero ter 50 ovelhas. Como era o nosso caso, a gente pensava em ter muitas ovelhas aqui no sítio. 50, 70 ovelhas. Para a gente ter uma renda das ovelhas aqui no campo. E aí a gente, no meio do caminho, nós fizemos uma adaptação. Nós vamos ter ovelhas, mas vamos ter gado também. Vamos ter essas duas fontes de renda. E também vamos ter outras fontes de renda com outras coisas. Então, o nosso planejamento inicial, que era ter 50 ou mais ovelhas, já teve essa alteração. Então você pode ter alterações no seu planejamento no decorrer, quando você está aí fazendo os planos. Pode ocorrer, pode vir ideias novas, pode vir pensamentos novos. Então, não fique preso ao seu planejamento. Esteja pronto para uma pequena adaptação que pode ocorrer, tá bom? É muito importante isso. Essa aula então está chegando ao final, lembrando para você entrar no grupo do Telegram, para nós conversarmos lá, tirarmos as dúvidas. Também você pode nos seguir aí no Instagram e aqui ali no YouTube, né? Os links estão aqui embaixo. E você também vai acompanhar agora a próxima aula, né? Já fique com o seu caderninho em mãos, que eu sei como é que é a ansiedade às vezes de querer saber o assunto. Então, mas você já fique com o seu caderninho em mãos, porque a gente vai falar agora sobre todos os detalhes que você precisa cuidar na hora de você comprar o seu sítio. É o módulo 2 que está chegando com a sua primeira aula, tá bom? Te aguardo lá. Um abraço a todos. Tchau, tchau.